Segundo contam, obviamente, Calvi está sendo cogitado, segundo contam, para substituir Fausto Silva no Domingão do Faustão, né? Procede, Calvin? Vem, homem, procede. Olha, desculpa, tá Domingão gravado. do Calvão, né? Ele tinha que mudar Domingão do Faustão para Domingão do Calvão, né? Igor, você está sem seu e-mail institucional, Igor? Por que você entrou com o e-mail de fora? Algum problema? Não, professor, eu tenho um e-mail constitucional. Ou tá. institucional. Beleza. Só perguntando isso mesmo. Você não é alguém de fora querendo tumultuar nossa aula. Rita chegou agora, boa tarde. Rita, você lembra onde foi que nós paramos na aula passada? Eu falei, eu me lembro que eu falei para vocês lerem. Separação de trabalho. Hã? Sobre separação de trabalho. E a gente ainda tem Marx? Não, nem tanto. Porque eu acho que a gente já estava falando em terrorismo, não? É? A gente terminou Marx, não foi? Sobre o trabalho de Marx, né? Marx, Foi. o duplo trabalho do caráter a descoberta de Marx sobre o duplo trabalho do caráter no capitalismo, né? Que ele é trabalho concreto, ao mesmo tempo ele é trabalho abstrato, né? Trabalho produtor de valores de uso, né? De mercadorias que têm utilidade para nós, mas ele também trabalha que produz valor de troca, o valor, né? Valor de troca e valor não são a mesma coisa, mas produz valor, né? Que daí se produz a mais-valia, que posteriormente vai se transformar em lucro do próprio capitalista. Por que isso, né? Porque o trabalho abstrato é, grosso modo, o tempo de trabalho socialmente necessário para a produção de algo, né? Ele é socialmente necessário, né? Não adianta você produzir uma mesa, demorar 2 meses para produzir uma mesa e querer vender essa mesa por R$1 milhão, né? Pelo amor de Deus, você não me venha com esse exemplo, não, que o pessoal liberal que não entende Marx vem cheio desses exemplos doidos. Está falando que para produzir uma mesa de madeira em uma determinada sociedade, em um determinado país, com determinado nível de desenvolvimento técnico, tecnológico, gasta-se, em média, tanto X de tempo de trabalho, né? Então, essa média, esse tanto X de tempo de trabalho é o que vai medir aquilo que ele chama de o valor de troca, o valor, né? Então, o cerne do trabalho no capitalismo é um trabalho abstrato, né? Que não interessa para o capitalista, para o burguês, para o empreendedor, para o empresário, qualquer nome que você dê, para quem detém os meios de produção, não interessa o trabalho singular de quem está trabalhando, né? O que interessa para ele é que ele esteja produzindo algo. Entende, não? Reformule aí sua questão, Calvin, que ficou um pouco solta. Eu estou falando que para se enxergar exatamente o valor desse produto, vai ser agregado valores aos cálculos, que seria o cálculo de produção, né, de quanto é que vai gastar de matéria-prima, de transformação, e também por hora homem, quantas horas cada homem vai trabalhar para produzir esses bens. Então, são agregados a esses valores. É mais complexo do que isso, Carl. É mais complexo do que isso, né? Que o valor, segundo Marx, ele não é mensurável de uma forma matemática, né? Enquanto tempo de trabalho, não é aquilo, determinada mercadoria, primeiro que em média, ele está falando na média, e segundo, boa tarde, Jéssica, e segundo que ele está falando que o valor é algo que regula a produção capitalista, né? É algo que vai regulando. Quanto mais determinado segmento de produção, né? Isso estou fazendo bem por alto, porque se eu for destrinchar, acho que
Valor deve ser um assunto que acho que não se esgota nem no semestre, né? Ou se esgotaria no semestre para falar só de valor em Marx, né? Como ele entende o valor na sociedade capitalista. É como se determinados segmentos, determinados produtos, determinadas mercadorias tivesse uma produção de valor maior, né? Que ela pode ser, grosso modo, né? Esse valor pode ser, né? Não sempre, ele pode ter a sua forma justamente no preço, né? Mas aí é que está, Calvin e demais, pessoal. O valor não é o preço de mercado. O valor não pode se confundir com o preço de mercado. E Marx é explícito em falar que o valor não, mais do que isso, muitas das vezes ele não é idêntico ao preço do mercado. Porque tem toda uma questão, né, de produção, né? Umas empresas, você pode pegar uma empresa, algumas empresas que detêm um monopólio, oligopólio de determinado mercado, né? Ela pode ter um custo de produção, né? Quanto custa a questão de produzir o valor de querer adentrar em um determinado segmento do mercado e que pelo tamanho dessa empresa, uma empresa grande, etc., ela pode estabelecer preços de mercado que estão abaixo do valor ou do custo de produção da média das outras empresas concorrentes dela, porque são menores. Então, você pega uma Coca-Cola, vamos imaginar, fazendo um exercício mental, a gente está em Guarabira, né? Eu crio uma empresa de refrigerante. Essa empresa de refrigerante é boa, faz um refrigerante muito gostoso. Você dá um refrigerante sei lá, de um fruto de uma planta própria daí do Brejo, da Paraíba. Excelente. Começa a conquistar mercado. Ela tem um determinado custo de produção, de valor, de produção de valor, de extração da mais-valia, de lucro, etc. Tem tudo isso. A Coca-Cola, uma Ambev, tanto faz, vamos falar de Coca-Cola, ela vai perdendo mercado. Parece uma hipotética nova empresa de refrigerante. Ela vai perdendo mercado. Para reconquistar esse mercado, o que é que ela pode fazer, dado o tamanho da Coca-Cola no âmbito nacional e internacional? Ela pode oferecer aos comerciantes condições de preço menores do que dessa suposição do custo de produção, né? Ou seja, ela vai perder dinheiro e ela está transferindo o valor de uma determinada área para lá, para Guarabira, né? Hipoteticamente. Ela pode vender, botagem da Darlene, ela pode vender, grosso modo, e lembrando que vocês fiquem sempre atentos que valor em Marx não é igual a preço, o preço final não é igual, são categorias diferentes. Então, a Coca-Cola pode vender abaixo, por exemplo, do custo de produção. Ou seja, ela pode estar perdendo dinheiro, né? Pode estar produzindo, tendo prejuízo para conquistar mais à frente, recuperar a fatia do mercado que ela perdeu. Então, nesse caso, por exemplo, ela está vendendo menos por um valor menor do que custa ela produzir. Só que nesse custo dessa produção, ela pode reconquistar o mercado e voltar ao seu preço natural, né? Aí vai haver um equilíbrio da produção do valor da extração de mais-valia. Aí, não necessariamente, uma região que tem uma lucratividade maior vai transferir dinheiro, vai transferir valor para justamente subsidiar o prejuízo momentâneo da Coca-Cola. Isso é um exemplo extremo do que Marx poderia falar. Isso é um exemplo extremo, bem singular do que ele pode estar falando. Ele fala, olha, às vezes não. Às vezes você tem determinadas configurações do mercado, concorrencial, oligopólica, ou etc., etc., em que o valor não vai estar expresso no preço. Não vai ter essa adequação, não vai ter essa identidade.
né? Ou, de outra maneira, você pode vender mais caro, né? Você tem um determinado custo, você tem um determinado valor, e a extração de mais-valia seria tendencialmente maior, o lucro poderia ser maior do que o que ele gasta para produzir aquilo, né? Ou seja, a extração do mais-valor que ele fala, que se dá no trabalho, através da exploração desse trabalho abstrato, seria maior. Então, o valor, muita gente se confunde com essas duas categorias da economia política marxista, marxiana de Marx, mas valor não é igual a preço. Aí tem as críticas dos liberais, que os liberais falam: aí Marx disse que é valor, só que ele disse que não é valor a preço, então não é valor. Como é que a gente vai mensurar o valor? Porque não é mensurável matematicamente. Ou ele não pode ser mensurável de certa forma, e de certa forma ele pode ser mensurável. Isso é complicado porque é dialética. Não vai dar para estar trabalhando isso, mas espero que vocês entendam. Mas eu vou passar alguns textos fáceis, mais didáticos, sobre essa diferenciação que Calvin falou de valor e preço para Marx. E trabalho abstrato, essa coisa. Vou pegar um vídeo ou algum texto bem didático para vocês tentarem compreender. Porque essa discussão é tão complexa, porque muitos marxistas, mesmo teóricos que se dizem marxistas, não fazem essa diferenciação entre valor e preço. Não entenda que na própria teoria de Marx, essa diferenciação entre valor e preço, né? Aí cometem erros teóricos, lógico. Logicamente, vão cometer erros teóricos, né? Mas, enfim, isso é a discussão economia marxista, crítica da economia política, é uma discussão para um semestre, 2 semestres, né? É muito complexo. Não é tão fácil quanto os liberais falam, que eles refutaram, eles fizeram, Marx está morto, etc. Porque primeiro a gente tem que compreender, por mais que nós sejamos críticos, eu espero que vocês aprendam, por mais que nós sejamos críticos a outros pensadores de outras correntes teóricas, o pressuposto básico de um pensador é que ele tenha lido. Pelo menos o autor, que ele quer criticar, e compreender o autor. E muitas vezes esses liberais não fazem, né? Aí tem tudo isso, né? Aí a produção, eu acho que eu já falei disso, eu já entendo em terrorismo, mas eu só estou falando por alto mesmo. Aí no capitalismo eu falei que o capitalismo, a produção é direcionada para a troca no mercado, né? A produção material, ele não é, como nas sociedades anteriores ao capitalismo, produzidas para a satisfação de necessidades humanas, sociais. Ou seja, um cara que produz, um empreendedor no novo linguajar, né, a minha é burguês, ele não produz tendo como objetivo que determinada mercadoria satisfaça alguma necessidade do conjunto da sociedade. Mas essa satisfação das necessidades, ela vai estar mediada pela troca no mercado, né? A partir do mercado que o valor vai se realizar, ou seja, é a partir do mercado que o produtor individual vai saber se aquilo que ele gastou tempo e dinheiro vai retornar para ele enquanto mais valor, enquanto lucro. É só assim. Aí vou dar um exemplo. Alguém duvida que a produção de alimentos no ano de 2021 é de determinada magnitude que poderia erradicar a fome em todo mundo? Alguém duvida disso? Tem alguém que duvida disso? Rita, Jéssica, Igor, Felipe, Luiz, Laís, alguém duvida? Não, professor. E por que existe fome? Existe fome pela má administração e distribuição de alimentos. Porque quando Só a gente vai isso? falar de Só também isso, existe. Aí a gente também vai falar sobre a distribuição de terra, distribuição de renda, formação familiar. Né? Então, assim, falar de fome no mundo não é falar sobre o poder de produção, é falar sobre exatamente a inserção
essas pessoas nesses programas políticos. Né? Mas não é político, Carlos. É o quê? Você só tem acesso à alimentação se você tiver dinheiro. Se você tiver salário. Sim. E essa exatamente. E aí você só vai valer alguma coisa se você produzir, se você consumir. Exatamente. Entendeu? Se você não consome, você não tem valor. Então, o que Marx está falando? Marx está falando é justamente isso. Se a produção fosse para atender necessidades humanas, a fome não existiria. Mas ela não é para atender necessidades humanas, é para ser vendida no mercado, para ser trocada no mercado com uma determinada quantidade de dinheiro, vai haver fome, porque há pessoas que não têm dinheiro para comprar. Aí o questionamento você fala, professor, sempre existiu fome no mundo. Lógico que sempre existiu fome no mundo. Todas as sociedades anteriores existiam fome no mundo. Lógico que existia. Eu não estou dizendo algo diferente disso. A diferença é que naquelas sociedades o desenvolvimento técnico, científico, era muito mais baixo do que hoje em dia. Então a fome existia, mas em consequência das limitações técnicas daquela determinada sociedade, do que propriamente da distribuição. Ou seja, os processos, a influência que o clima tinha na plantação. A influência que o clima tinha na plantação. Um furacão, uma seca mais forte, um alagamento, um período de chuvas, ele tinha um impacto muito maior sobre a produção de comida do que hoje em dia. E a produção em larga escala também era dificultosa, porque você não tinha essa maquinaria que o capitalismo produziu. Então, a fome era mais uma limitação das condições de produção objetivas do que uma questão distributiva. No capitalismo, ao contrário, não de produção objetivas, mas uma questão de distribuição. Então, Marx se pergunta como é que uma sociedade que produz uma quantidade de riqueza imensa durante todo o ano, ao mesmo tempo, tem pessoas que morrem de fome, tem pessoas que morrem de doenças evitáveis, de doenças porque não tem saneamento básico naquela área. Porque não tem um tratamento de esgoto naquela área. Aí você não vai dizer, professor, mas a privatização resolve. Não, a privatização não resolve nada. Ah, professor, porque a monopólio é do Estado, o Estado é malvadão, bicho. A privatização em vários países, ou o tratamento de esgoto em vários países do mundo ainda é estatal. E nos países, em alguns países em que foi privatizado, ocorreu problemas imensos. Foi votado o novo marco do saneamento ano passado, não sei se foi no meio da pandemia. Foi no meio da pandemia, gente? Foi no meio da pandemia. Aliás, não, foi um pouco antes, então não foi no ano passado, foi em 2019. Foi entre 2019 e 2020, foi o novo marco do saneamento, né? Votado no Senado, que teve o relator Taissa Gereissati, né? Senador Coca-Cola, como a galera chama. Teve um debate muito grande, né, sobre isso, vários economistas falando. Marcelo Freixo teve uma intervenção muito interessante, se vocês puderem ver, sobre o histórico desse processo de privatização no mundo, né? Tem um texto de Paulo Gala, não sei se vocês conhecem, economista, né, keynesiano, sobre a privatização do saneamento lá em Alagoas, como as empresas que se interessaram pela compra da empresa, elas tiveram só interesse em comprar a parte de Maceió, né, obviamente, né? As empresas não são idiotas de comprar, de tentar ficar com responsável por saneamento de uma determinada localidade que vai dar prejuízo. Para que uma empresa quer isso? Mas tem um texto de Paulo Gala que é um texto bem interessante, crítico dele, sobre essa privatização do saneamento básico lá em Alagoas, né? E você tem todo o processo de reversão das privatizações em todo o mundo. Se você pegar na Europa, um processo gigantesco de
Eu vou mandar. Ele tem um sitezinho que ele fala sobre isso. Essa reportagem é Paulo Gala, tem a intervenção de Marcelo Freixo, que eu posso procurar sobre isso. Ele debateu com Amoedo, né? Do Partido Novo. E é um processo de reversão das privatizações que estão ocorrendo no mundo todo, justamente por causa disso, né? Porque eles querem lucro e não necessariamente Imagine vocês privatizaram o transporte ferroviário em determinado país, determinada linha que tenha pouco lucro, provavelmente ou o governo faz algum tipo de salvaguarda anterior à privatização, ou seja, que não, você vai pegar uma linha de alta lucratividade, mas você também vai ter que, nesse processo, você vai ter que administrar uma linha que não seja, não dê lucratividade, ou dê pouco, ou até dê prejuízo, né? Porque, fora isso, lógico que as empresas vão querer a linha que dê lucro, e a linha que não dê lucro, fecha, não é problema dela. Não interessa a eles. Isso é lógico. Eu não estou falando nada de absurdo, não estou falando que eu sou marxista, não. Isso é lógico de vocês estudam. O empresário, empreendedor, burguês, ele não vai se interessar por algo que não dê lucro, gente. Ele não está interessado. É lógico, é básico da economia. Isso é uma questão básica da ciência econômica. O cara não vai investir em algo que não dê lucro. Ninguém vai fazer isso. Aí há todo esse processo, né? Aí eu estava falando disso, né, da questão do Estado, né? Calvi fez a intervenção, mas essa análise da privatização acho que do saneamento básico de Alagoas, que o Paulo Gala fez a análise, é muito interessante mesmo. Aí o resultado a gente só vai ver ao longo do tempo, né? Que é algo recente, a gente só vai ver ao longo do tempo. Aí Marx fala isso, aí isso dá pano para manga da análise marxista sobre a sociedade capitalista, né? Aí, voltando, passando um pouco do tempo do século XIX para o início do século XX, né? Se desenvolveu lá no início do século XX, aí em 29, você sabe da crise, o crash da Bolsa de Valores de Nova York, né? Aí depois desse período, a ascensão do nazismo, né? A Alemanha é o primeiro país, né, que sai da crise de 29, como vocês devem saber, né? Com uma política extremamente intervencionista, né? Intervencionista de um lado, mas também privatizou muita coisa lá, né? E se desenvolve nos Estados Unidos uma forma de organização do trabalho para maximizar o lucro das empresas capitalistas, né? Que foi implementada primeiramente nas fábricas de Henry Ford, né? Começa na década de 1920, mas, grosso modo, o período mais pujante dessa tipo de organização do trabalho capitalista fica entre o final da Segunda Guerra Mundial até 1973, 45, 73, do século passado. E é conhecido como Taylorismo-Fordismo, né? Taylor, teórico, né, da administração científica, que funda a administração científica, né? Vocês já estudaram isso, obviamente, né? Aniuska, o Raíssa, não sei qual é a sua professora de administração, ele deve ter falado disso, né? E em Ford, ele implementa isso em suas fábricas da Ford, e esse modelo de organização do trabalho e da sociedade como um todo se generaliza por todas as empresas capitalistas. Esse tipo de organização tinha determinadas características, né? Apresentava determinadas características, né? No que a gente chama de chão da fábrica, né? Ela tinha a produção verticalizada, era determinada por cima, era uma forma de coerção muito forte. A administração científica determinava o que seria produzido. Consequentemente, havia uma separação entre
a área do planejamento, quem planejava e quem executava, né? Então, o trabalhador, ele não tinha nenhuma voz ativa dentro da organização de trabalho, ele era apenas executor. Eu acho que eu falei isso na aula passada, que agora estou me lembrando do exemplo que sempre é dado, né? O exemplo do filme Tempos Modernos, Chato Chato, né? E vocês assistiram, se não assistiram, pelo menos já ouviram falar. Não foi, gente? Vocês são pessoas cultas, né? Alunos cultos, alunas cultas. Igor com essa cara já deve ter assistido, né? Luiz Felipe também, César também, cara de... Tinha a cara, a foto dormindo, mas já deve ter assistido. Então, o trabalhador era aquele trabalhador que só apertava botão, ou apertava parafuso, ou outra coisa a mais, né? Que era determinado justamente por lá. Eu não sei se na aula de administração alguém já comentou, né? Mas Taylor fala que esse tipo de trabalhador ele conhecia como homem-boi. Olha aí a expressão que Taylor usa, né? Homem-boi, expressão bizarra. Esse mesmo, Carlos, valeu. Homem-boi. Por que homem-boi? Porque não tinha que pensar em nada, ele só tinha que executar. Acabou. Então, a subjetividade do trabalhador era apagada, eles trabalhavam em linhas de montagem, né? Linha de montagem separa, um aperta, um coloca o parafuso, o outro aperta, o terceiro vê se o parafuso está solto, se está tudo direito. Aí, no final da produção, um carro fica pronto. Isso era a linha de montagem do Ford. É a linha de montagem de algumas empresas, lógico. Que o Fordismo ele não desaparece por completo. Né? Existe uma extrema racionalidade na execução das tarefas, né? Tudo deveria ser produzido, pensado antes para ser executado, para que não houvesse muito desperdício de matéria-prima e para que houvesse o controle maior da força de trabalho e da exploração da força de trabalho, né? Então, o trabalhador não ia chegar lá, não, chegar, sentar, tomar um café, não. Era tudo racionalizado. Olha, você deve produzir aqui, apertar 100 parafusos por hora. O cara deveria apertar 100 parafusos por hora durante 30, 40 anos que trabalho, né? O trabalho era parcelar e fragmentado. Parcelar e fragmentado por quê? Porque além de montagem, você tinha um trabalhador que tinha que colocar o parafuso na roda, o outro passava, colocar a roda, vamos supor, o cara colocava a roda ali. O segundo colocava os parafusos. O terceiro apertava os parafusos. O último analisava para ver se estava tudo direito, né? Fazer o controle de qualidade. Esse é o trabalho parcelar e fragmentado, basicamente, do Taylorismo. Ou seja, o homem era um boi mesmo. Ele não fazia nada, ele não pensava em nada, não. Ele não era nem chamado a participar, gente. Ele tinha que executar, acabou, receber esse salário e vai embora. Esse era o tipo de trabalhador produzido. Isso vai mudar de certa forma e vai ser uma das diferenças com o pelotismo. Do ponto de vista da organização do trabalho propriamente dito, nos teamworks, nos conselhos que reúnem os trabalhadores e a própria empresa, né? Até do ponto de vista linguístico, ideológico, eles mudam, né? Porque como é que você já, de um certo tempo para cá, alguém já foi no shopping ou em uma loja e viu alguém falando no alto-falante que não usasse a expressão para se referir a um empregado enquanto colaborador e colaboradora? Por exemplo, nos últimos 5 anos, você já viu alguém falar? Vocês viram que colaboradora X, colaborador X. Sim. Isso é um processo ideológico que faz o quê? Ideologicamente, que as ideologias têm força social, faz com que aquelas pessoas que estão trabalhando se sintam enquanto parte constitutiva da própria empresa.
Ou seja, ideologicamente, essa nova forma de se expressar, ela faz com que o trabalhador não se sinta, do ponto de vista do pensamento marxista, explorado. Mesmo que, se as próprias condições objetivas da pessoa piorem a cada ano. Ele se sente, é como se houvesse um processo de acolhimento, de você faz parte, somos todos um time, né? Somos todos um time, e que o melhor desse time, no caso a empresa, vai ser sempre o melhor para todo mundo. Né? É isso? Eu tenho minhas dúvidas. Se vocês acham que é isso, não sei. Eu tenho muitas dúvidas sobre o que é melhor para a empresa, necessariamente vai ser melhor para o trabalhador. Aí todas as características, gente, da organização do trabalho, do terrorismo Fordismo, era a organização do próprio chão de fábrica. Da empresa Ford, da empresa Mitsubishi, da empresa Renault, da empresa, sei lá, Electrolux, da empresa GE. Era como se organizava o chão da fábrica. Mas esse terrorismo, ele não é só a forma de organizar o chão da fábrica, a divisão social do trabalho. Principalmente a partir do final da Segunda Guerra Mundial, em 1973, porque a gente fala 73, não sei se vocês conhecem, ocorreu um choque muito grande do preço do petróleo, que desencadeou uma crise econômica muito grande no âmbito mundial. Né? Então, os capitalistas tiveram uma crise muito grande. Então, faz com que haja um... Não sei se é 73, não. Ocorreu... Peraí, tem que pesquisar. Veja aí, Calvo, depois. Ocorre, na década de 70, o fim do acordo de Bretton Woods. E no início da década de 70, ocorre também os choques do petróleo. Eu não sei se 73 é o choque do petróleo, propriamente dito, ou é o fim do acordo de Bretton Woods, mas esses dois fenômenos históricos, eles marcam uma crise, choque do petróleo, e o fim do acordo de Bretton Woods, porque meu celular está carregando. Do padrão dólar-ouro, né? Que se torna padrão dólar-dólar, né? O dólar inconversível, né? Nossa, a gente só tem 11 pessoas assistindo aula, vocês não gostaram de sociologia? Não acredito. Aí vamos nessa. Não é só a organização do trabalho, o Estado também muda. A configuração do Estado ele vai mudar, de 1945 para... O petróleo em 1993. Então, provavelmente é isso. O Estado tem uma outra configuração, porque você sai da crise de 29, aquela crise gravíssima, né, do livre mercado, você tem o final da Guerra Mundial, você tem uma necessidade de reconstrução da Europa e da Ásia, principalmente do Japão. Você tem também algo no campo político que é muito interessante. A vitória propriamente dita, ou o peso da vitória dos aliados, se deve muito à ação da União Soviética. Então, a União Soviética sai fortalecida do final da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos tentam barrar a ascensão da União Soviética rumo ao Ocidente, rumo à Europa Ocidental. Um pouco depois, alguns anos depois, acho que décadas depois, explode a Revolução Comunista da China, no 9 de setembro. Então, todos esses elementos, a crise do Estado o livre comércio, né, do livre mercado, o Estado que não intervia na economia, que deu como resultado a crise de 29, a necessidade de recuperação econômica da Europa e da Ásia, e principalmente o medo das potências capitalistas ocidentais de que a revolução comunista do leste europeu se espalhasse por toda a Europa, fez com que houvesse a necessidade de se desenvolver um novo tipo de Estado, de organização do Estado. Esse Estado é o Estado do bem-estar social. Estado do bem social, que ele vai se basear nas formulações daquele famoso economista inglês, né? Provavelmente, não sei se Tatiana vai falar dele, John Maynard Keynes, né? Ele teorizou muito sobre a necessidade da intervenção do Estado, né? Enquanto regulador da economia, né? Que o livre mercado seria produtor de desigualdades sociais, concentração de renda,
e que o Estado deveria agir para mitigar isso, principalmente mitigar as crises capitalistas. Esse estado de bem-estar significava o quê? Que esse Estado ele garantiria um determinado nível de vida para a sua própria população. Né? Você pega os estados da Europa, ali da Europa Ocidental, né? Você pode pegar um pouco mais adiante alguma coisa do Japão quanto o estado de bem-estar social, né? Os Estados Unidos, mais ou menos, porque os Estados Unidos não tem, até hoje não tem um sistema de saúde e educação pública universal, que na Europa tem, em alguns países, da Europa. Então, o estado de bem-estar social dava determinadas garantias de bem-estar para a população, né? Seguridade social, um determinado nível de salário mínimo relativamente alto para padrões internacionais, uma previdência pública, o Estado investia em saúde e educação, né? Então, o estado de bem-estar social era isso. E o que foi que o estado de bem-estar social produziu naquele período, principalmente nesses países citados e nesse continente citado? Um determinado nível de desenvolvimento humano, um determinado nível de bem-estar social que apaziguou um processo de lutas de classe. Aquele vídeo que eu postei lá de Rio, tá? A luta de classe contra o motor da história, o estado de bem-estar social, ele apazigua, porque o estado de bem-estar social foi como se houvesse um pacto entre o Estado, mesmo, provavelmente dito, entre os trabalhadores, mediado pelos sindicatos, e a própria classe capitalista. Então, houve um pacto entre esses três, o Estado, a classe trabalhadora e os capitalistas, para justamente tentar frear esse avanço do comunismo, né? Porque dentro daqueles elementos que eu apontei para o desenvolvimento do estado de bem-estar social, talvez o mais importante era justamente o avanço do comunismo, né? Porque eles viviam o período da Guerra Fria, né? E eles tinham muito medo do avanço do comunismo. Então porque você oferece, né, um determinado nível de vida para aquelas trabalhadoras desses países, principalmente, em troca de quê? Em troca de que esse objetivo final de superação da sociabilidade burguesa, ele fosse apagado, atenuado, porque na mente das pessoas seria possível ter um nível de vida relativamente bom no próprio capitalismo. O capitalismo não produziria só pobreza e miséria, mas seria possível ter um estado de bem-estar social, né? Imagine você lá vivendo na Europa, né? Você, naquele período, você ter acesso à geladeira, à televisão, ao automóvel, a tudo isso. Você está na Europa, lá está na Itália, né? Você podendo comprar um mocassim da Salvatore Ferragamo, né, cara? Uma Giorgio Armani, né? Um perfume de grife, podendo viajar, pegar avião. Você fala, para que eu quero uma superação disso? Eu quero ficar nisso. Aí, do ponto de vista ideológico mesmo, houve isso. Mas até determinado momento, né? Até determinado momento, isso foi possível. Porque o estado de bem-estar social, o que é que acontece com o estado de bem-estar social? Ele tem um gasto muito grande, né? Gastos sociais muito grande. Né? Não só gastos sociais, mas outros tipos de gastos. Mas ele tem um relativo gasto social, né? Para se financiar essas políticas, tem que gastar. Então, esse grande gasto social, ele vai produzir um determinado endividamento do Estado. O Estado vai tornar-se cada vez mais endividado. Né? Há processos de insatisfação dos próprios trabalhadores com a estrutura do terrorismo e Fordismo, porque
venhamos e convenhamos, você trabalhar durante 30, 35 anos apertando um parafuso dentro de uma linha de montagem, você se cansa. Você fala, puta que pariu, desculpe o termo. Você fala assim, porra, que trabalho é esse? Minha mãe passou 9 meses lá na barriga dela para passar 35 anos apenas apertando parafuso para ter um salário no fim do mês para gastar com alguma coisa. Eu preciso de algo que me dê um estímulo, um sentido de vida, um sentido para o trabalho. Né? O trabalho tem que ter algum tipo de sentido, né? Um sentido positivo, né? Então, os próprios trabalhadores se rebelaram com essa lógica do trabalho, essa estrutura hierárquica, em que eles não tinham nenhum tipo de participação no processo de trabalho. Então, houve muitas revoltas na Europa e em outros países, em que os trabalhadores tomaram conta das empresas no processo de autogestão. Aí você tem a famosa revolta de 1968, que aconteceu em Paris, né? E que se espalhou pelo mundo todo. Você tem esse elemento, crescente endividamento, esse descontentamento dos trabalhadores, né? Principalmente dois elementos próprios da lógica do desenvolvimento do capitalismo tornam-se muito importantes para explicar também, né? A gente viu, eu falei anteriormente, que o capitalista busca lucro e aumentar sempre sua produção. É ponto pacífico, né? Vocês concordam? É assim que a realidade é. Só que ele tem determinadas estratégias para conseguir aumentar seu lucro. Quais são as estratégias, gente? Ele pode aumentar o horário de trabalho de cada trabalhador, não pode? Se Jéssica trabalha 6 horas por dia, ele pode aumentar para 8 horas por dia. Jéssica vai produzir mais, né? Na verdade, Jéssica? É sim, professor. Não pode? Você concorda? Né? Ou, grosso modo, estou sendo bem simplificador, ou ele pode investir em novas tecnologias. Né? Se Jéssica, Luiz, Igor e Caio, 4 trabalhadores, produzem 10 peças de uma mercadoria por dia, eu posso desenvolver uma determinada maquinaria que vai produzir 20 peças por dia. Mas essa mercadoria alguém vai ter que manipular, essa máquina alguém vai ter que manipular. Então, pelo menos um desses 4 podem ficar trabalhando, não pode? Alguém vai ter que apertar o botão, pelo menos, para ligar. Participe. O que é que pode acontecer? A máquina produz o dobro do que 4 produzem. O que é que o dono da empresa vai fazer? Vocês são donos, vocês abriram a empresa, vocês fariam o quê? Calvin, você faria o quê? Vai haver a substituição, né? Do homem pela máquina. 4, tchau. 3 já foram. Ou então, até mesmo, você falou, alguém tem que apertar esse botão start, ele pode criar um sistema que ele mesmo possa apertar o funcionamento. Mas, teoricamente, para ficar 3, bal. Vão embora. Sim. Não me interessa, mas você... Jéssica, eu fico aqui com Jéssica. Jéssica vai apertar, vai ver, vai fazer algum tipo de manutenção quando precisar máquina e acabou. Só que, olha o que acontece. O capitalismo, ele produz suas mercadorias para ser vendido no mercado. É só no mercado que o valor se realiza, que o lucro pode ser realizado. 4 pessoas foram desempregadas. O que é que acontece? Você tem 4 pessoas a menos para consumir a própria mercadoria que ele está produzindo. Quando você universaliza isso, quando você generaliza isso do ponto de vista da sociedade, o mercado de consumidor tende a cair. Se o mercado consumidor tende a cair, qual a lógica? O lucro de cada capitalista vai tender a cair. Sim. Sem contar que ele vai também requerer empregado um nível de formação
que vai ter que gerar um custo de manutenção, né? Tipo, ele Não, vai ter que... tudo isso, mesmo custo de manutenção, mesmo tudo isso, o mercado consumidor se contrai. Olha o que dá, olha a outra consequência, Calvo. Você tem 3 pessoas que se tornaram desempregadas. O salário é o custo da força de trabalho. Você tem 3 pessoas. O que, é que vai acontecer daí por diante? Há um rebaixamento do preço da força do trabalho. Então, o empregador, ele pode chegar para a Jéssica até me abandonou, né? O empregador pode falar no momento seguinte, quando for renovar o contrato de trabalho, ele pode falar, não vou lhe pagar mais 3 mil reais que eu lhe pagava, não, vou lhe pagar 2.500. Jéssica vai falar, Jéssica me abandonou, então ficou Luiz. Luiz vai falar, eu não vou aceitar 2.500, não. Aí o trabalhador vai falar o seguinte, o que o trabalhador vai falar? Você tem 3 aí que trabalhavam com vocês, que eu juro que se eu oferecer para eles 2.200, eles vão aceitar. Ou seja, você tem um aumento do desemprego e um barateamento da força de trabalho das pessoas que continuaram no mercado de trabalho. Vai acontecer o quê? O mercado de trabalho vai se contrair ainda mais. A crise capitalista se torna sistêmica por causa disso. Ele quer aumentar o lucro, mas o aumento do lucro via desenvolvimento de tecnologia pode vir a ocasionar uma diminuição do mercado consumidor. Aí você entende o quê? Que os capitalistas lutam contra o estado de bem-estar social, porque o estado de bem-estar social ele garantia determinados gastos em educação e saúde. Se você tirar esses gastos de educação e saúde, as pessoas vão demandar ainda educação e saúde. Mas quem vai oferecer no mercado de educação e saúde a partir de agora? As empresas privadas. Então, o mercado que era fechado, tinha uma boa concorrência, que era o Estado, que era de forma gratuita, ela passa a ser monopolizada pelas instituições privadas. É o que Paulo Guedes está fazendo com o Brasil hoje em dia. Aí fica essa crise sistêmica, aí se desenvolve a esfera financeira, a financiarização do capital, né, que a financiarização do capital, ele não precisa passar por esse ciclo, né, de dinheiro, mercadoria, dinheiro, é só dinheiro que se produz mais dinheiro. Aí, para suplantar essa crise capitalista, o taylorismo é suplantado pelo modo de produção toyotista, a financiarização aumenta cada vez mais, o Estado diminui, etc, etc. Isso fica para a nossa próxima aula, que é sobre taylorismo e fordismo. Isso fica para a nossa própria aula. Viu? Rita, Claudiana, que chegou por agora, né? Natália, Calvin. Próxima hora a gente começa com toyotismo. Ok? Então, quando perguntar, vocês se lembram? Eu estou falando. Lembra que tem várias aulas, às vezes eu não me lembro. Estou falando Luiz, Felipe, Rita, Natália, Claudiane, Calvin. Toyotismo, no começo da próxima aula. 5 minutos, falei demais. Vou fechar aqui o... Meu Deus, fecha. Fechei aqui, Samara apareceu agora. Lembre-se também, Samara. Vamos agora a dúvidas sobre nossa atividade. Vocês vão continuar me vendo, eu não estou vendo vocês, que eu abri outra janela. Onde é que está a atividade de vocês? Gestão, não. Aqui é cada atividade de vocês, primeira atividade. Sobre trabalho nos 3 clássicos, né? Cadê esse documento do Word? Eu vou falando, não estou vendo vocês. Fiquem aí, quem saiu, eu falei às pessoas que no final da aula eu ia abrir um espaço para vocês, a demanda que vocês tivessem sobre essa atividade, né? Então, alguns de vocês já foram embora, mas essa aula vai ficar gravada, e você avise para o pessoal que
eu tirei as dúvidas, viu? Para depois não ficar chorando, professor, é isso. Né? A primeira questão, gente, a gente está falando sobre Marx e Engels, né? Considere as seguintes alternativas. Aí no final ele fala, é correto que se afirma apenas em. Primeiro, o lucro capitalista, resultado da exploração do trabalho alheio, minimizando os custos de produção, que objetiva sempre o aumento do seu lucro, sempre o aumento do lucro do capitalista. Né? A redação não ficou muito boa, mas é isso. O estudo da sociedade deve ter por base sua estrutura política historicamente definida, fundamentando o materialismo histórico. A infraestrutura material é a base sobre a qual se apoia o demais mundo da realidade, como a política e a cultura, por exemplo, componentes da superestrutura social. O modo de produção capitalista é a expressão mais bem acabada da natureza humana, competitiva por definição. Não? Tem partes ali que são evidentes, né? Eu não preciso explicar para vocês, né? Tem alternativas ali que são evidentes, né? O cara, eu estava explicando, a burguesia procura maximizar, a lucro da burguesia é sempre oriunda da exploração do trabalho alheio, do nosso trabalho, da exploração da força do trabalho, né? E tudo isso. Tem questões ali, tem alternativa ali que você aperta, que você marca de olhos fechados, né? Marx tem essa discussão sobre... a discussão sobre a concepção da realidade social para Marx, né? Não sei se está lembrado, né? Mas Marx é um materialista histórico, né? Muita gente fala do método de Marx como materialismo histórico dialético. Outros falam dialética. Mas ele, do ponto de vista filosófico, ele é materialista, né? Se ele é materialista, a realidade social parte das relações materiais de existência, da matéria, das nossas relações corpóreas com outros, como nós nos organizamos economicamente e daí por diante, né? Então, não é a cultura que cria alguma coisa, não é a religião que cria alguma coisa, não é a ciência que cria nada. Então, a primeira análise, e isso é um dos pontos centrais da teoria social de Marx, que ele está partindo para entender nossa realidade, Marx e Engels, ele parte das relações materiais de existência. Né? Por isso, materialismo. Né? Não é só por causa disso, não, porque ele acredita filosoficamente que a matéria precede todas as formas de consciência. Mas, do ponto de vista da sociologia, né, ele parte das relações materiais de existência. Né? Tá certo? Então, o ponto de partida é esse. A base material vai ser o ponto de partida da análise da sociedade por Marx. Né? Religião, política, direito, sociologia vão ser esferas da vida social que elas surgem como consequência da forma como os homens se relacionam materialmente. Né? Simplificando, né? Simplificando, tem mais dificuldades aí, não é só isso. Mas simplificando, você não explica, por exemplo, você, para o marxista, ele não vai explicar a realidade social partindo para as disputas políticas no Congresso Nacional. Ele não parte daí, ele parte como é que as classes sociais estão em luta dentro das relações econômicas, como se está a divisão do trabalho, como se organizam os partidos políticos e etc. Tá certo? Ele está partindo. Relações de produção é o ponto de partida, as relações materiais, a existência concreta é o ponto de partida da análise de Marx. Beleza? Deu para pegar aí? Dando para pegar, né? Isso eu estou respondendo a você, não vou responder, logicamente, que é A, B, C, D ou E. Mas o que eu estou falando para vocês, anotem, assistam depois, que eu estou respondendo, estou ajudando muito vocês, não respondendo, mas ajudando muito vocês. Jéssica, diga. Professor, ajuda, viu? É verdade, professor, ajuda. Abriu sem querer. Gente, o centro do pensamento de Marx é que não há nada imutável na humanidade, nem do ponto de vista da organização social, nem do ponto de vista individual. Ele fala aqui, olha o que ele fala na Marx e Engels, né? Deixa eu ver se eu acho. Nas teses sobre Feuerbach,
rapidinho, gente, que eu já... São 11 TEDs, as 11 TEDs sobre Feuerbach. Cadê, meu Deus? A questão é saber se é mais uma questão prática. Na vida tem uma verdade, se é a realidade e poder, a disputa, Poxa, cadê a parte que ele fala que a essência humana é o conjunto das relações sociais, meu Deus? Eu vou passar para vocês. Aqui, ó. A tese número 6. Olha o que ele diz. Feuerbach dissolve a essência religiosa na essência humana. Mas a essência humana não é uma abstração. Olha que eu estou respondendo a vocês. Ajudando, quase que respondendo, marcando por vocês. A essência humana não é uma abstração intrínseca a um indivíduo isolado. Em sua realidade, ela é o conjunto das relações sociais. Entenderam? A essência humana não é abstração intrínseca ao indivíduo isolado. Eu não posso falar mais, senão eu vou estar respondendo para você, né? A alternativa dessa questão. Não, fica à vontade nada. A B está falando sobre as classes fundamentais na teoria de Karl Marx. Ela fala, existem condicionantes e determinantes na complexa relação entre indivíduo e sociedade, entre consciência e existência social. Considerando as reflexões de Marx sobre esse tema, Marx é a alternativa correta. A luta de classes não se desenvolve no modo de organizar o processo de trabalho. A luta de classes não está presente em todas as ações dos trabalhadores quando lutam para diminuir a exploração do trabalho. Em meio aos antagonismos da luta de classes, o indivíduo pode repensar a realidade e reagir até mesmo transformá-la, unindo-se a outros em movimentos sociais e políticos. As classes sociais sustentam em equilíbrios dinâmicos e solidários, sendo a produção da solidariedade social o resultado necessário à vida em sociedade. A luta de classe não se desenvolve no modo de organizar. A luta de classe não está presente em todas as ações humanas. A luta de classes faz com que a sociedade possa mudar. No Manifesto do Partido Comunista, o primeiro ponto que ele fala do Manifesto do Partido Comunista, quem já leu, ele e Engels fala o seguinte: a luta de classes, a história da humanidade, a história da luta de classes. Então, a luta de classes, ela vai ser o motor do desenvolvimento ou não de determinada sociedade, lógico, quando tem classes sociais envolvidas. Né? Ele está dizendo que, quando há classe social, basicamente, todas as ações humanas, todos os problemas humanos, eles, de uma forma direta ou indireta, interferem tanto no comportamento dos indivíduos, como no comportamento dos grupos sociais. E Karl Marx fala sobre solidariedade? Não, mas aí eu vou estar lhe respondendo. Ele não fala sobre solidariedade, é óbvio. Aí anote que o colega de vocês já disse falando, uma das alternativas ali não é. Anotem. Né? Se ele está falando, é o que ele está falando. A luta de classe é o motor da história. A luta de classe, os indivíduos organizados em classes sociais distintas, lutando entre si, entre classes sociais, possibilitam a transformação dessa mesma sociedade. Ou seja, a luta de classe é um meio de transformação social. Então, os indivíduos que estão reunidos em classes sociais, nesse grupo denominado por Marx como classes sociais, os indivíduos se organizam em grupo, obviamente porque para Marx não é um indivíduo isolado, né? E para Marx e para nós também, um indivíduo isolado não muda nada, né? Um Dorinha não faz um verão, né? Precisa de um conjunto de pessoas para mudar algo em âmbito social, gente. E tudo isso é em âmbito social. Os indivíduos se organizam em grupos sociais, as classes sociais, né? Não são só as classes sociais, mas a gente está falando de classes sociais, se organizam em classes sociais, o que possibilita a esses grupos o quê? A transformação da realidade. A organização em classes sociais, a luta de classes, possibilita a própria transformação da sociedade, da realidade social. Acho que já
Você está num bom caminho para explicar, para responder essa segunda, né? Acho que já está num bom caminho. Você já respondeu. Então, fique calado. Olha, eu estou fazendo isso porque é nossa primeira avaliação, viu? Na segunda avaliação, eu não vou fazer isso, não. Quando eu estou quase respondendo para vocês, ele fala no terceiro texto clássico da divisão do trabalho, Durkheim analisou os modos de consciência e coesão entre os indivíduos nas sociedades arcaicas e modernas. Sociedades arcaicas e sociedades modernas são a sociedade burguesa, né, capitalista. E sua relação com a divisão do trabalho. A cidade alternativa, você pode ver, pá. Nas sociedades arcaicas e capitalistas, a divisão do trabalho produzia mecanismos semelhantes de solidariedade social. Olha, ele está falando o seguinte, nas sociedades arcaicas imperava a solidariedade mecânica, que se caracterizava por quê? Por uma consciência coletiva muito forte e que não dava espaço quase nenhum para o desenvolvimento do indivíduo, desse individualismo capitalista. Se caracterizava também por uma similaridade das consciências, né? Se não dava, as pessoas pensavam basicamente da mesma coisa. Não havia espaço para conflitos sociais, no sentido de que conflitos sociais não. Essa expressão está um pouco equivocada. Não havia espaço para muitas diferenças individuais, né? Então, a coesão social se dava porque as pessoas pensavam da mesma maneira. Pessoas pensavam da mesma maneira, não pensavam diferente. Não havia uma diferenciação social. Se eu usar a palavra mais adequada para explicar essa relação, eu vou estar eliminando a alternativa, mas eu já estou falando. Diga aí que ela não era desconsensa. A solidariedade, aí falar, como eu estou falando, né? A esses dois modelos, né? Aí Durkheim está lá falando nas sociedades arcaicas, né, que ele chama pré-capitalista, que a solidariedade mecânica ela é oriunda dessa consciência coletiva. As normas sociais, essa consciência coletiva, esses valores sociais que a gente estudou lá em Durkheim, a gente falou um pouco sobre Durkheim quando a gente falou de trabalho, né? Essas normas sociais, essas normas de comportamento, esses valores éticos, ele tinha um peso muito grande nessas estruturas sociais. Então, eram esses valores que faziam com que as pessoas se integrassem socialmente. A integração social, eu acho que eu falo com você, as pessoas vivem em sociedade com as outras pessoas. Por quê? Aí Durkheim está lá falando, porque essa consciência coletiva é muito grande e exerce pressão sobre os indivíduos, e os indivíduos vivem em relação entre si. Aí, consciência coletiva, integração social, pouco desenvolvimento do indivíduo, solidariedade mecânica. Ocorreram transformações ao longo do tempo, que não vem ao caso. Solidariedade orgânica capitalista é o quê? Essa consciência coletiva, essas normas sociais, esses valores éticos, eles perdem força no processo de integração social. Eles perdem força nesse processo. Acontece o quê? As pessoas continuam a viver em sociedade. A integração social ainda. Ninguém duvida aqui mesmo na sociedade que tem o polo central, o desenvolvimento do indivíduo isolado, nós ainda vivemos em sociedade. Mas o que faz com que não haja um processo de desintegração social, ou seja, essa sociedade não entre em uma guerra de todos contra todos, se cada pessoa tem como objetivo satisfazer suas próprias necessidades egoístas. O trabalho, a divisão do trabalho. A divisão do trabalho possibilita que haja uma interdependência entre os indivíduos, entre si. O que é essa interdependência? Eu sou produtor de algo, de leite, Luísa de arroz, Jéssica de feijão, Natália é de milho, Rita de macaxeira ou aipim, Calvi... Gostei do milho. Calvi é o nosso apresentador, que a gente tem que trabalhar, mas também precisa se distrair. Calvi fica como apresentador. Então, cada pessoa aqui produz algo que é necessário para todos. Já pensou a gente comer só milho? Já pensou a gente comer só macaxeira? Já pensou a gente comer só arroz? Não, todo mundo precisa de trabalho de todo mundo. Essa necessidade, essa dependência mútua é que para Durkheim na solidariedade orgânica produz essa nova
essa coesão social, essa integração social. Por isso, solidariedade orgânica. Eu acho que já ficou claro, né? O último é sobre Max Weber, né? A ética protestante, conceito de trabalho no sentido de ascese, né? Operou a ruptura com a tradição cristã que separava a vida espiritual do mercado. A recompensa pelo trabalho passou a ser entendida como um sinal de cumprimento do dever espiritual e da escolha divina. Marca a alternativa correta. Alternativa A, comportamentos individuais de grupos voltados para a vida dedicada ao trabalho são considerados inadequados. Eu acho que até como é o nome? Porra, rapaz, que memória é essa? Meu Deus, estou esquecendo o nome das palavras. Até a pergunta, o enunciado para eu lembrei. Acho que o enunciado já direciona para a resposta de vocês. E na nossa aula já acho que nem explica, nem precisa explicar. Vocês têm alguma dúvida sobre a última questão? Alguém teve dúvida quando falou? Acho que entre duas questões. O que é que ele está falando? Essa nova interpretação do luteranismo, da reforma protestante, essa nova tradução do conceito de trabalho enquanto vocação, fez com que as pessoas significassem o trabalho como algo positivo, né? Ou melhor, a nova interpretação significava o trabalho como algo positivo e o trabalho naquele período histórico do surgimento do protestantismo, ele era visto, significado pelos protestantes para saber, ter certeza daquela salvação que nós conversamos, né, pós-morte, o que é que o trabalho era? O trabalho se tornava uma ética de vida. O trabalho era significado por eles quase que como um dever, quase não. O trabalho significava um dever moral que os protestantes deveriam fazer. O dever moral, o trabalho era um dever moral. Então, toda a ação cotidiana daqueles protestantes naquele período, segundo Max Weber, eles tinham esse fundamento nessa nova interpretação do trabalho. Então, o trabalho era visto como um dever moral, uma nova ética de vida, uma nova interpretação. Entendeu? Acho que dá para explicar isso? Tem a ver ao novo mundo, a nova perspectiva de viver o mundo? Lógico, também, lógico. A nova perspectiva de viver tudo. Sua existência individual e existência coletiva. Aqui, o fundamento da sociedade capitalista é caracterizado pela ética social e mundana do dever. Na ética protestante, o espírito do capitalismo mostra que se criou um ethos novo que conduz na modalidade imperativo moral, uma lei protestante a investir-se no trabalho e na indústria. É correto? É correto. Se eu falar outra coisa, eu vou explicar. Gente, uma coisa interessante, quem foi que me abandonou? Não sei nem mais quem me abandonou. Só fica Jéssica e Calvin falando. Natália e Rita, né? Acho que Luiz Felipe, eu não vou ouvir a voz de Luiz Felipe nesse semestre todo. O trabalho torna-se um dever, as pessoas significariam, entenderiam o trabalho enquanto uma ética religiosa, óbvio. Elas tenderiam a trabalhar, a produzir riqueza, esse trabalho se tornar rico, como se tornar rico. Aí aquela riqueza fala que, olha, acho que sou salvo, né? Acho que sou salvo, porque eu consegui enriquecer através do trabalho. Gente, isso é lá no século XVI, XVII, não é agora. Uma coisa que você tem que botar em mente. Naquele período, segundo a interpretação de Max Weber, o protestante, ele era desaconselhado a viver do luxo. Não é porque ele estava rico que ele deveria sair gastando, bebendo. Não, ele deveria manter essa vida disciplinar. Não é porque ele estava rico que ele deveria gastar, sair com mulheres, sair com homens, etc. Não. A ética protestante era bem rígida nesse sentido. O comportamento dos indivíduos era bem rígido.
Então, não é essa ética que a gente tem aqui, que o cara tem dinheiro, o cara compra logo a porra toda. Desculpe o termo de novo, mas só tem gente de maior, viu? Não é essa que vai, gasta, vai, não sei o que lá, e compra aquela mansão de 850 quartos para 3 pessoas. Não é isso. Aquela riqueza é o sinal de salvação divina. Mas a vida deveria ser vivida de modo metódico, disciplinar, sem excessos e exageros mundanos. Pronto. Fui. Beleza? Quem ficou? Olha, eu falei, vou dar uma aula para aclarar a nossa atividade. Você viu que um monte de gente saiu, só tem 6, né? Depois eles não venham reclamar comigo, falar, mas está gravada a aula. Então, eles vão ter esse acesso. Ajudei vocês? Ajudei, Calvin? Já poderia desligar e a gente debater gabarito. Viu? Rita, ajudei? Deixa eu me despedir, que eu sou educado, cara. Deixa eu me Ajudou despedir. sim, Ajudei? Jéssica, eu ajudei? Jéssica que falou. Jéssica, já foi dormir? Então, Jéssica, já foi dormir, pai, são no meio da tarde. Jéssica, conseguiu ajudar? Ajudou? Sim, bastante. Beleza. Muito. Claudiana, espero que tenha ajudado. Luiz Felipe, espero que tenha ajudado. Calvin, já disse que ajudou. Vão debater lá. Pode debater. Mas estudem, porque vocês vão se desenvolver enquanto... Diga, Claudiana. Ajudou sim, professor. Ficou bem claro o seu esclarecimento. Beleza. Mas estudem, procurem para vocês se desenvolverem enquanto intelectuais. Se tornem intelectuais, se estudem. Não é só para responder uma atividade. Não é só para cumprir carga horária. Então, galera, beleza, Calvin. Boa apresentação lá no sábado. Alguma novidade da Rede Globo, você, em primeira mão, você traz para cá, fala. Entendeu? Desculpe aí se na brincadeira você... A gente está brincando, você brinca comigo, você fez aquela trollagem na aula até passada. Tá certo, cara, uma trollagem. Eu pesquisei o nome daquele cara que você passou, velho. Eu pesquisei mesmo, falei, rapaz, não é possível que não tenha. Mas beleza, é brincadeira respeitosa e saudável, né? Então, galera, boa quarta, boa quinta e sexta, bom final de semana para vocês. Continue se cuidando, não tem vacina. O Ministério da Saúde já está pedindo ajuda para a China, que não vai ter mais vacina. Então, continue, se cuidem mesmo. Só ontem, acho que foram quase 2.000 mortos. Então, o negócio está ficando sério, né? Alguns especialistas dizem que provavelmente vamos bater as 3.000 mortes por dia. Então, na brincadeira, a gente brinca assim, mas a gente está vivendo algo muito sério. Então, se cuida, gente, que eu quero imensamente conhecer vocês lá no campo de Guarabira, mesmo que eu não dê mais aula para vocês, que acho que é só o primeiro semestre, mas naqueles corredores que eu conheça vocês, dê um abraço de vocês, e depois a gente toma uma cerveja, etc., e vai para Caruaru, dançar um forró na causa, todo mundo convidado na cara de Calvin. Viu? Viu, Calvin? É isso. Até logo, gente. Tchau. Igualmente. Tá certo, professor. Tchau e obrigado. Tchau. Nada. Tchau, obrigado. Tchau, Calvin. Esqueci de debater o gabarito.